pessoal, tá começando mais um episódio do Carteiros do Condado. Estou de volta nessa bagaça, Davi Fontinelli. Tudo bem, Golazo? Bem com você, irmão. Tudo ótimo. Maravilha estar aqui novamente. O último episódio não estive aqui porque eu tava com um problema na garganta. E aí isso daí às vezes me faz refletir, né? Porque minha mãe fica falando, não, você tem que cuidar da garganta, porque você trabalha com a voz. Eu me sinto um cantor sertanejo quando ela fala isso, né? Mas eu trabalho no mercado financeiro, mas tá tudo certo. Agora, o episódio de hoje, seguindo nessa levada gostosa que o Carteiros ganhou de receber convidados, né, pra gente ter trocas de ideia com várias pessoas e aprender aqui com pessoas diferentes, né? A gente vai receber um convidado hoje aqui. Eu já vou começar... Davi já falou aqui pra quem tá no podcast decorar a voz dele, mas vou chamar ele pra ele se apresentar. Hoje nós estamos aqui com o Marcos Macedo, que ele tem... O LinkedIn dele aqui, eu abri. O título dele tem 75 funções diferentes. O homem faz tudo lá. Ele faz tudo da Faros. Mas ele vai se apresentar. Agora ele é conhecido no mercado como Marcão. Então, Marcão, seja bem-vindo ao Stock Pickers. E quem é você no mercado em 30 segundos? Olá, Davi. Prazer aí. Uma honra estar aqui com vocês. Tá? Em 30 segundos vai ser difícil. Porque, como você bem falou, eu faço muita coisa lá no grupo. Mas acho que, de forma muito objetiva, né? Há praticamente 17 anos venho cobrindo a indústria de fundos, já atuando em diversas funções. E hoje, especificamente, eu sou responsável pela gestão de portfólios locais do Multifamily Office do Grupo Faros. E recentemente, né, com essa fusão que a gente teve, com essa união entre Faros e Messen, buscando aí uma nova corretora, como a XP como sócia, eu sou capitaneando o research do grupo. Animal. E eu tenho... Só essa união, o filho final disso daí vai ser de que tamanho que você tinha falado? Acho que a gente hoje tem aproximadamente 65 bilhões sob custódia. Uau, enorme. Boa. A XP é de não muitos anos atrás. Não muitos anos atrás. Legal, animal, baita trabalho. Mas eu tenho uma pergunta pra você no começo, que é o seguinte. Você tem 17 anos de experiência aí no mercado, basicamente esse tempo inteiro convivendo com as gestoras de certo modo, né? Sim. E hoje aí você tá... Hoje não, né? Mas há um bom tempo já à frente de áreas que estão lidando ali com o dinheiro e tomando decisão de alocação ou não nessas casas, né? E é uma das perguntas que eu queria fazer, porque quem acompanha o Carteiros do Condado aqui dentro do Stock Pickers busca ter essa visão um pouco das gestoras mais como modo de investir mesmo, né? Como é que você escolhe uma gestora? Assim, eu sei é uma pergunta aberta, mas o que você vê, o que você busca encontrar quando você escolhe uma gestora lá nos seus portfólios? Colazo, essa pergunta é ótima, né? Porque hoje a gente tem quase 700 profissionais dentro da empresa, né? E o assessor de investimentos, ao longo do tempo, ele se sente um gestor para os clientes finais. E sempre quando eu me deparo com um assessor novo, ele faz exatamente essa pergunta. E todos me induzem ao caminho de falar, Marcão, você tá pegando o primeiro quartil da indústria e aloca, né? Eu falei, se o trabalho fosse fácil de prever rentabilidade, eu faria isso. Só que a gente entende que bons negócios são feitos de boas pessoas. E boas empresas, elas precisam de boas pessoas e bons processos. Então hoje, Colazo, ao longo desses 17 anos, né, eu desenvolvi uma metodologia para conseguir dar um rating, eu tenho uma nota para cada uma das assets hoje na indústria. E basicamente isso é feito a partir de um processo de due diligence muito detalhado, igual o que o Anversa faz aqui, muito parecido com o que o Anversa faz na XP. Então a gente divide esse processo em dois grandes blocos, um óbvio que é o quantitativo, a gente está acompanhando regularmente a performance por clusters de estratégia e volatilidade, os principais produtos, e a partir daí isso pode ser um alerta de qual produto que a gente precisa estar mais próximo, e uma vez identificado esse alerta, eu e o meu time a gente precisa fazer um processo de due diligence mais detalhado nessas casas. Tá, e aí você quebrou, né? Eu imagino que você falou dos clusters, aí gostei desse termo. Então você quebra as gestoras nessas notas aqui, a galera que tá melhor em nota, pior... Aí, os que estão com a melhor nota, você concentra 100% do dinheiro lá,
Ou tem espaço para alguém que tá aqui embaixo? Tem, às vezes você olha ali, o modelo vai te cuspir uma nota, você fala, puta, não, mas essa gestora aqui eu sei que tá mexendo aqui e ali. Tem essa leitura detalhada micro para cada caso? Como funciona? Sim, a gente tem uma política de investimentos, então eu tenho ali limites de concentração que eu posso ter em cada uma das casas, né? Eu brinco que você deve imaginar que o desafio de você alocar 65 bi numa gestora nova que tem 100 milhões de reais, se eu alocar 1% do meu patrimônio, vou virar sócio da gestora? Então a gente vai estar na nossa política de investimento trazendo algumas travas para que a gente não tenha assim, uma grande concentração em alguma gestora. E além da política de investimentos, que vai nortear esse processo, a gente não vai hoje concentrar, digamos assim, a totalidade do patrimônio em 5 assets. A gente vai ter uma estrutura mais pulverizada, trazendo na asset onde ela tem diferencial competitivo. Então, a gente sabe que hoje a indústria ela caminhou para ter algumas assets que não são mais de nicho, mas que tenham diversas mesas de diversas estratégias. E isso para a gente hoje concentrar, por exemplo, numa asset que tem diversas estratégias em todas as estratégias, acaba não sendo um modelo ótimo. A gente quer ter assets de nicho e ter onde que elas façam um diferencial competitivo. Perfeito, muito bem, isso aí. Já uma aulinha do Marcão logo para começar. Ô Neymar, tá com o radar de fundos pronto aí, então pode soltar. Muito bem, muito bem. Davi Fontinelli, a indústria de fundos esse ano aí tá sendo um negócio curioso, né? E o último mês? Curioso também, digamos assim. Em linha com o que tem sido Perfeito. esse ano, que foi uma grande montanha russa, né? Tem sido. E agosto foi negativo, convenhamos, né? Negativo para ativos de risco. Não para todas as classes, como a gente vai falar aqui, crédito, por exemplo, está indo bem, né? Se recuperando positivamente. Mas quando você olha fundos multimercados, os fundos de ações desse mês de agosto, foram retornos quase que de maneira generalizada negativos, né? E basicamente, em termos de mercado, teve a narrativa do soft landing, né? Do pouso suave, de que o processo desinflacionário pode acontecer sem uma grande recessão. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, principalmente, ela foi posta em xeque. Basicamente, houve um movimento de aumento dos juros futuros nos Estados Unidos. Uhum. E assim, acho que vale sempre lembrar aqui que o preço, a variável mais importante de todo o universo de ativos de risco, a variável que define todos os outros prêmios, né? No caso, as taxas e preços dos demais ativos, é a taxa de juros nos Estados Unidos. É a gravidade, né? E quando isso muda, baliza, né, os preços de todos os outros mercados. Então foi um pouco disso que aconteceu. Os juros futuros dos Estados Unidos subiram e isso foi negativo para as bolsas globais, para as curvas de juros ao redor do mundo, incluindo aqui no Brasil, que também tem outros seus problemas particulares, né? Mas isso foi um movimento que aconteceu ao longo do mês de agosto e tem alguns fatores que explicam, né, esse movimento dos Estados Unidos. Então, existe uma preocupação crescente com a situação fiscal dos Estados Unidos, o nível de endividamento. Tudo bem que a economia americana sempre teve esse privilégio, né, de poder emitir dívida e manter os juros baixos, né, mas esse nível está em patamares bem elevados, juntamente com um processo que o Banco Central tem conduzido de aperto monetário, então de retirada de liquidez do sistema. Então, se você retira o dinheiro, o custo do dinheiro, que é os juros, fica maior. Então, é um pouco do que tem acontecido. E a questão de recessão, né, quando você olha dados de atividade nos Estados Unidos, ainda que a inflação venha aos poucos, bem lentamente caindo, o mercado de trabalho também aos poucos venha desaquecendo, esfriando, os dados de atividade ainda não corroboram com a narrativa do esfriamento, né? Então, isso acabou sustentando esse patamar de juros futuros altos e, como eu falei, acaba tendo impacto negativo assim, de maneira generalizada, né? Então,
afetando a bolsa, fortalecendo o dólar, né? Então, o custo, né? O taxa de juros para quem aplica em dólar fica mais atrativo. Então, tudo isso marcou o panorama global de agosto. Acho que ainda no panorama global tem a questão de China, que acaba sendo muito importante para países emergentes principalmente, né? Mas quase que consenso, eu diria, de mercado, os desafios, né? Entender que a China vem enfrentando desafios estruturais para sustentar o nível de crescimento que sustentou, por exemplo, nos últimos 20 anos, por exemplo, e por mais que o governo tenha adotado medidas pontuais, mas medidas para estimular a economia, tem fatores limitantes, então tem sérios problemas ali que tem decepcionado. Acho que teve todo um hype, né, uma expectativa do mercado com a reabertura de China, reopening, o consumo vai voltar, vai impulsionar, né, toda a demanda da economia, mas não foi exatamente o que aconteceu. Então isso acho que ficou mais evidente ao longo do mês de agosto. E no Brasil, o Brasil passou-se a olhar mais na lupa a questão que vem marcando o nosso cenário, que é a questão fiscal, né? Então, acho que talvez por um momento nos últimos meses não se falava tanto quanto vinha se falando, né? Acho que desde a aprovação do arcabouço fiscal deu um certo alívio, né? Então, uma certa estabilidade no assunto, mesmo havendo gestores que já sabiam que tinha risco do arcabouço ser rasgado, assim, não valia de nada, no primeiro ano já tendo risco de ser quebrado, né? Então tudo isso voltou aos holofotes. Acho que quando o mundo vai bem, você consegue até suavizar o risco, né? Relativizar o prêmio de risco. Mas quando o mundo está mal, os problemas eles vêm à tona, né? Então é um pouco do que tem acontecido com a dinâmica de Brasil, embora quando você olha para a atividade, tem sido uma dinâmica muito positiva, né? Então, o PIB sendo revisado para cima, surpreendendo positivamente. Muito se fala dos estímulos fiscais que o governo introduziu no começo do ano, tem os efeitos duradouros disso, super safra, né? Então, contribuição positiva do setor agro. Mas olhando para frente, opiniões gerais dos gestores é que isso vai se esgotar. Então tem esse receio de desaceleração, a inflação, embora o processo de curto prazo seja positivo, o processo de médio e longo prazo, quando você olha para o fiscal, na verdade a curva implícita, a inflação implícita, né? Ou seja, a expectativa de inflação futura, ela tem aumentado, né? Então o mercado já começa a questionar o quão controlado vai ser, né? E quanto estável vai ser o nível de inflação. Então tudo isso tem sido na margem mais negativo para o Brasil, né? Então, um pouco a gente vai comentar aqui das cartas, mas esse foi um pouco do pano de fundo que marcou o mês de agosto. E aí, só para finalizar, eu falei no comecinho aqui dos fundos de crédito, né? E os fundos de crédito, eles seguem uma dinâmica pouco correlacionada com tudo isso que eu falei. Não é que não é afetado, mas é um mercado, quando se fala de Brasil, né? Ativos pós-fixados, é um mercado mercado de balcão, muito afetado por fluxo, e o fato é que o fluxo tem melhorado. Então, a captação nos fundos já está positiva, esse mês de agosto foi uma captação bem expressiva, inclusive, tanto nos fundos de bancos quanto nas gestoras independentes. Então, tudo isso foi bem positivo para preços de ativo, ou seja, nas debêntures e emissões bancárias, se as taxas caem, os preços aumentam, né? Então, os fundos rendem, tem um boost, né? Um impulso no retorno. Então, foi um pouco disso que aconteceu, retornos em alguns casos até bem expressivos, 140, 150 do CDI, nessa magnitude. Então, um pouco do panorama, um cenário benigno que a gente tem visto para os fundos de crédito, que sofreram muito no começo do ano, que no acumulado do ano ainda estão abaixo do CDI em sua maioria, mas tem recuperado. E para o investidor que seja um investidor que permaneceu investido ou que entrou depois de toda essa turbulência, está se beneficiando disso, né? Então, para fechar, o radar de fundos é um pouco do panorama para as diferentes classes. Colasso, te interromper. Mas, pô, por favor. Acho que é muito legal o que o Davi trouxe pra gente aqui, principalmente sobre o mercado de crédito, que ele vai de encontro à sua primeira pergunta para mim sobre o desafio da alocação.
Se a gente lembrar, né, no início do ano, eventos de Light, lojas americanas, o investidor em geral ele estava completamente avesso ao mercado de crédito. Perfeito. E quando a gente olhava o movimento que estava acontecendo nos fundos de crédito e na indústria de crédito que é suscetível a fluxo, a gente era reportado para 2019. Um evento que já aconteceu pré-pandemia, das pessoas tendo um fluxo de resgate, principalmente nos fundos de liquidez muito rápido. Sim. E os fundos necessariamente tendo que vender o que era melhor. Enquanto as tesourarias compravam o melhor crédito, o investidor pessoa física vendia os fundos com bons spreads. E a gente, na empresa, fez um movimento extremamente ao contrário desse fluxo, de estar nesse primeiro trimestre e no segundo trimestre apoiando uma alocação maior em crédito privado para conseguir se beneficiar do que a gente está vendo agora. E aí, nessa hora, não precisa de bola de cristal, né? Esse movimento realmente marcou muito em 2019. Lembro que saiu matéria pra caramba também. Mas já vimos esse filme, né? Já vimos Temos o esse benefício de já ter vivido... O passado não se repete, mas rima, né? Rima bonitinho ainda por cima. É isso aí. Bom, para explicar para vocês aí de casa, né? A gente acompanha os feedbacks de vocês na ponta, né? E uma das coisas que vocês trouxeram pra gente sobre o Carteiros é que vocês gostam muito de volume de cartas, né? Que tem mais cartas. Só que pra gente conseguir dar volume de cartas, a gente precisa jogar um pouquinho de água no chopp, né? Não dá pra gente ler a carta literalmente aqui. Então, o Davizão, do lado dele, vai trazer uma novidade aqui mais uma novidade que o menino tá ousado. O Davi tá ousadíssimo. Trouxe mais uma novidade pro Carteiros, que é tentar fazer ali um scan das cartas e trazer os principais pontos delas de mais gestoras. Então ele fez um pool aqui de gestoras, que são nomes relevantes, ele vai trazer isso. Do outro lado tem o Marcão, que tem algumas coisas aqui legais também para compartilhar, visões inclusive mais comentadas. E do meu lado tem as questões da Expert, que eu vou tentar trazer. Eu vou fazer isso tudo virar uma resenha, porque a ideia é dar mais fluidez pro Carteiros. Então, para puxar da visão, você falou aí no radar sobre China, né? Essa geografia, assim, a gente fala muito no Stock Pickers com os gestores sobre ela, assim, a conclusão que eu chego é que a maior parte das pessoas não faz a menor ideia do que está acontecendo lá. Tem uma asset que eu admiro muito, tá? De uma galera lá do Rio de Janeiro, muito tradicional, principalmente na cobertura macro, que a gente brinca que apostar contra a China sempre deu errado. Isso. Ninguém tem clareza sobre ninguém os dados. sabe. E quando parece que vai tudo piorar, vem alguma política de incentivo pacotão. do governo Exato. para minimizar. Canetada, a famosa canetada. Pois não, perfeito, exato. Assim, é uma sensação muito similar que eu tenho, que parece que a turma não... É uma geografia meio estranha para todo mundo do lado de cá, né? Mas é muito importante para vários aspectos. E os gestores apresentam sempre opiniões ali, né, posições. Como é que tá a leitura para a China nesse momento? Boa, vamos lá. Acho que só um adendo aqui antes de falar de China especificamente, sobre o que você falou, né? Acho que a gente acompanha as sugestões de você, que está nos assistindo e ouvindo também. E a parte de volume é interessante até pra gente, né? Porque a gente acompanha todo mundo e ter as visões comparadas de cada gestor é o que a gente busca trazer aqui, né, para esse programa. E o que é o desafio, né, que eu acho interessante quando a gente lê uma carta? Primeiro que a gente investe um tempo nisso, né, e toda carta ela tem uma descrição do que aconteceu no mercado, então são fatos passado, que né? Tende a ser talvez um pouco mais similar entre uma e outra. E a opinião do gestor, que é o que ele achou, o cenário do gestor específico daquele gestor, o que ele fez com o portfólio, como que ele ganhou ou perdeu dinheiro. Então a graça é você pegar essa segunda parte, extrair daquele conteúdo a opinião específica do gestor e comparar para todas as cartas que você lê, né? Então aí você consegue colocar numa mesma régua as opiniões dos gestores e ter uma noção mais consolidada, né, dos portfólios e opiniões dos fundos, né? Então, dito isso, a gente fez isso. Poxa, eu peguei aqui 7 gestoras, tá? Então, um pouco do resumo que a gente vai trazer aqui não são de todos os gestores do mercado, mas dessas 7 que resolvi sintetizar para o programa.
que é basicamente XP Asset, né, na célula do XP Macro, Verde, Biúna, Genoa, Quiné, Capital e Legacy, né? Então, assim, é só calibre alto aqui, né? Só peso pesado. Que Marcão também vai trazer uma lupa, né, numa dessas gestoras mais especificamente. Mas assim, falando de China, eu acho que aqui é a parte mais consensual, eu diria, tá? O que eles estão achando? Então, toda essa questão dos desafios estruturais que a China vem enfrentando, né, a economia que foi muito... que teve o setor imobiliário como propulsor da economia nos últimos muitos anos e que tem enfrentado problemas estruturais com problemas de alavancagem no setor e restrições de estímulos do governo, né? Então o governo tem adotado medidas, mas ainda muito tímidas, e tem toda uma questão também geopolítica que o mundo ele tem reorientado, né, as cadeias de produção e talvez com impacto nas exportações futuras que a China tem, né, para o mundo. Então tem todo esse fator geopolítico, mas tudo isso para dizer que, em termos de crescimento, a opinião consensual dos gestores é de que, e isso é realmente consensual, tá? É de que a China vai ter desafios para sustentar esse crescimento. Então, isso é do lado do cenário, tá? Mas, assim, o que importa, talvez, o bottom line para o gestor é como que ele vai ganhar ou perder dinheiro com isso. Né? Isso. É ativo, é preço, né? Então, assim, uma das teses que os gestores têm carregado, e aí já falando das cartas, né? É a de que, como parte do recurso, do ferramenta do governo para revidar quanto a essa questão do crescimento, né, de sustentar o crescimento, é a desvalorização da moeda. Então, com a desvalorização da moeda, você consegue aumentar o nível de exportação e você, enfim, cria um estímulo nesse sentido. E gestores como XP, Verde, Capitalo, Quineia têm a venda da moeda. Então, esse trade venda de yuan é um trade que algumas gestoras têm carregado, óbvio, não é uma posição relevante em termos de risco, é uma coisa complementar, até no caso da própria XP, é uma proteção para o cenário de Brasil, por exemplo, né? Mas está presente na carteira dos fundos. Então, acho que é interessante mencionar, porque acho que todo gestor analisa China, mas operar China não é todo mundo, né? Então, a gente mencionou 4 aqui que tem carregado. Agora, eu acho interessante que a Legacy comentou na carta deles, que é o seguinte: o pior momento do mercado, abre aspas, o pior momento do mercado quanto ao sentimento para a China pode ter ficado para trás. Então, assim, de fato, as opiniões são consensuais do lado negativo, mas e aí? Se não está tudo precificado? Na opinião da Legacy, pode ser que sim, né? Então, e segundo o Marcão, acho que você tem que analisar com um pouco de ceticismo, né? Tudo que se fala, porque o próximo mês vai virar o cenário e, enfim. Então, a foto é essa, né? Um pouco da visão de China. Agora, só para engatar, e aí eu já vou puxar o Marcão já jogando junto aqui também, o tema, aí você colocou tem um tema aqui que eu acho que é o mais importante, você comentou também no radar, que é a questão dos juros no mundo. Porque esse negócio aí que você falou rapidamente sobre soft landing, hard landing, no landing, land rover, sei lá, esse negócio é importante. Assim, o mercado às vezes entra nos momentos que ele fica meio boring mesmo, que a galera só fala a mesma coisa. Desculpa, tá, galera que escuta Stock Pickers, mas é isso. Esse momento é um momento onde descobrir o que vai acontecer com a economia americana, que precisa desacelerar, e como ela vai desacelerar, é o assunto mais importante, porque vai mexer diretamente com os juros norte-americanos, que por sua vez mexe com o preço de tudo. O que a galera tá... Como é que tá a cabeça? Porque assim, escutando no Stock Pickers e conversando lá na Expert da Visão, e Marcão, o que a galera falou pra mim, assim, de feedback? Falou, olha, no landing, que tinha ganhado força, porque esse negócio foi e voltou várias vezes, né? Sim. O no landing tinha ganhado força. Tipo assim, não vamos discutir isso aqui pra esse ano, vamos ver mais pra frente. Aí a galera agora voltou a falar de um possível soft landing, quando olha pra preços, dizem eles que hard landing tá fora do radar. Por isso, para você que acha que esse negócio vai pousar, vai entrar em recessão, é melhor apostar na direção
do hard landing por não estar nos preços, por uma questão pura de preço. Né? E quando se olha para o histórico da economia americana, nunca na história ela conseguiu fazer um soft landing. Não existiu. Então, assim, para esse trem parar, dito que é um trem-bala, o freio precisa ser forte mesmo para conseguir segurar. E aí, obviamente, a leitura para juros é que provavelmente o Fed está muito próximo, ou já parou de subir, né? E que deve permanecer mais alto por mais tempo. Só que isso também vai depender muito da condução ali dos dados de inflação, que podem talvez até indicar um corte, de repente, aí, que seria a opinião mais fora do consenso. O que vocês viram aí das gestoras nesse sentido? Colasso, acho que a gente tá trazendo um ponto aqui que é um ponto meio de consenso, como você bem colocou, muito boring, né? E a gente hoje, no grupo, a gente tem uma gestora que é a Persevera. E a Persevera, ao longo do tempo, né, que a gente acompanha, antes de sermos sócios, acompanhava já muito de perto a casa, e o time deles sempre tem uma visão muito fora da caixa para alguns movimentos, principalmente macroeconômicos. Eu me recordo muito bem, na discussão no início da pandemia, foi uma das poucas casas que anunciou que os juros precisavam ir a zero para ter estímulo. Eu acho que foi a única, se eu não me engano. Arrisco dizer que foi. E naquele momento, assim, quando eles começaram com o call, era um call que começou a fazer os alocadores a refletir sobre o que estava acontecendo e começar a buscar posicionamentos para se proteger ou, até fato, ganhar dinheiro com esse movimento, né? E hoje eles trazem nas cartas deles, nas últimas cartas, algumas discussões nesse sentido, né? O time da Persevera, ele defende uma tese, né, que o que a gente está vivendo hoje, nesse ambiente mais inflacionário, né, não é um ambiente tradicional que a gente contém choque de demanda com aumento de juros. A gente está num mundo, digamos assim, minimamente diferente. A gente acabou de passar por uma grande pandemia. E em eventos como pandemias e guerras, a gente vê um choque que é um pouco diferente. A inflação, ela é resquício de um choque de oferta. Então, no longo prazo, quando a gente começar a olhar para o momento que a gente está vivendo, a gente vai ver que a inflação ela vai ter um grande soluço e ela volta para um nível mais próximo do nível histórico. E a gente vai ver um movimento um pouco diferente, que é você ver o mundo reduzindo a inflação com um nível de atividade crescente. Então, na visão da Persevera, o mundo ele está muito... Os gestores, de uma forma geral, estão muito preocupados, de forma exagerada, com o fiscal, porque a gente, de fato, não vai ter uma desaceleração tão grande da economia. Acho que esse é um negócio que faz a gente pensar, Cláudio, que é um pouco diferente. Concordo. A Persevera ficou famosa por conta desse call aí de juros a zero naquela época e realmente é um negócio que provoca a cabeça. E você, Davizão, o que você viu aí da turma? Eu acho que os gestores, nesse sentido, acho que muitos têm cada vez sempre postergado, né, esse início de recessão nos Estados Unidos, né, as áreas macroeconômicas. E para efeitos de trade, né, de operação, tentar acertar ou pelo menos identificar em quais regiões da curva de juros tem algumas assimetrias em relação aos diferentes cenários que podem acontecer. Então, num cenário em que a curva de juros está precificando um certo nível e você acha que vai haver uma recessão mais forte até essa data, ou seja, se você acha isso, o juro tende a cair. Então, tem uma assimetria que você pode capturar. Só que, por outro lado, a narrativa do alto por mais tempo que você comentou, o higher for longer, ela tem predominado assim, para muitas gestoras, de modo que, principalmente numa economia como a americana, que tem uma atividade mais resiliente, né, que tem que demonstrado mais resiliência, os juros futuros mais longos, eles devem permanecer mais altos, né? Então, o que na prática é isso que os gestores têm operado, e aí especificamente casas como Genoa, Capitalo, Legacy, é uma posição de inclinação nos Estados Unidos. Que você aposta na queda dos juros futuros na parte mais curta, ou seja, no horizonte de política monetária, e o aumento dos juros na parte mais longa, né? Então, esse é um exemplo de uma operação que essas casas têm mantido nos portfólios.
Agora, por outro lado, a Quineia, que ela concorda com essa visão de juros longos nos Estados Unidos mais altos, que foi o que aconteceu agora em agosto, então os juros subiram, mas eles subiram também quase que de maneira generalizada, né, por conta desses efeitos colaterais, digamos assim, que foi um pouco do caso da Europa. Só que a Quineia, ela acha que, o caso de Europa especificamente, a atividade já está demonstrando fraqueza e todos os sinais de recessão, né? A Alemanha já está tecnicamente, né, em recessão. Então, na Quineia, por exemplo, o que é o trade? É você aplicar juros longos, aplicar seria apostar na queda dos juros longos, né? Nessas economias em que, de fato, a atividade não está tão resiliente como nos Estados Unidos. Então, a posição que eles têm carregado é apostando na queda dos juros na Europa. E essa seria uma perspectiva mais de desenvolvidos, né? Acho que quando você olha para emergentes, foram as economias que fizeram o dever de casa mais rápido, né? Que começaram o ciclo de aperto primeiro e que, consequentemente, vão iniciar o ciclo de queda, como o Brasil já fez, como o Chile já fez, como o México tá na fila aí, né? Então, essas economias, o que é a operação que os gestores têm que buscar capturar? É apostar na queda e tentar identificar em qual região da curva, né, essa queda tem mais assimetria, né? Então, nomes como o próprio XP, o XP Macro, né, tem mantido uma posição de inclinação no Chile, então, tanto apostando na queda dos juros na parte curta, mas também a alta na parte longa. Ibiúna tem aplicado juros em economias emergentes. Genoa tem mantido posições mais táticas aplicadas em emergentes. Quando eu digo tática é importante, porque acho que é muito importante você ponderar isso, porque quando você pega o gestor tal está posicionado em oposição, o outro gestor está posicionado na direção contrária. Mas, às vezes, o primeiro está buscando capturar um fator técnico de mercado que ele vai zerar na semana seguinte ou 2 semanas depois, e o outro gestor está carregando a posição olhando para daqui a 2 meses. Então, é muito... E às vezes, ambos vão concordar com o cenário. São só visões de curto prazo versus o médio prazo conflitantes, né? Mas, então, isso que você precisa sempre ponderar quando você analisa o posicionamento, porque, às vezes, a atuação tática... ela leva em consideração fatores distintos, né? E Davi, isso é um viés, né? Que normalmente o leitor não treinado nas cartas dos gestores tenta pegar uma informação de curto prazo como verdade absoluta. Então, a gente está falando aqui sobre um mundo com ambiente de juros mais baixos. Vão ter gestores que vão fazer via inclinação, vão ter gestores que vão aplicar o juro real, porque acham que tem mais proteção. E no final do dia está todo mundo acreditando na mesma coisa, mas está utilizando um instrumento mais eficiente dado a característica de gestão do time. Perfeito. A narrativa é a mesma, né? Acreditar em juros menores. E eu preciso só adicionar o último ponto aqui nessa ainda na linha. A gente falou de China, estamos falando de juros globais. Agora, em juros globais, eu queria até elencar aqui, que talvez seja uma coisa que a gente comece a fazer mais, o Colasso, elencar os trades mais exóticos, digamos assim. Isso é bom. A galera adora. Porque, não é exótico porque, enfim... não, é exótico sim. O mercado, ele já operou isso há tanta Então, mas aí é que tá. É exótico por quê? Porque isso aí que você vai falar agora é cemitério de gestor. Entendeu? Já ouvi falar Montar posição nesse negócio e falar publicamente sobre é um negócio meio complicado. Não, mas assim, a gente tá falando especificamente de Japão e é um trade tomado, ou seja, apostando na alta dos juros cemitério do Japão. E quando a gente olhou isso, só para citar aqui nomes que têm carregado isso... Mas é um trade que uma pessoa muito relevante que todos nós admiramos começou a puxar esse trade, né? Luiz Stuberger. Então, assim, além da Verde, SPX, que é outro que a gente admira bastante, Genoa, Capitalo, Ace... Então, assim... Tá geral, tem uma galera que tá posicionada, mas de onde que vem isso? A rapaziada foi almoçar e saiu todo mundo tomando juro no Japão. Recentemente, o Banco Central do Japão, ele implementou algumas mudanças na maneira como ele conduz política monetária. E é o que chama do controle da curva de juros. Porque antes, quando os juros futuros estavam em trajetória de alta, o Banco Central atuava para comprar os títulos públicos longos e trazia essa taxa de juros mais baixa.
Agora, isso está um pouco mais solto, então espera-se que tenha esse aumento sem a intervenção. Óbvio que tem limites, né? Ainda existem bandas, né? Mas com isso tornou-se comum. E eu classifiquei isso como trade exótico porque, de fato, acho que fazia muito tempo que a gente não via posições em juros no Japão. Acho que o iene, que é a moeda japonesa, de tempos em tempos você escuta, né? A moeda forte, às vezes com um hedge, enfim. Mas essa operação especificamente, queria elencar aqui, que está presente aí ainda no âmbito de juros globais. E aí tá um negócio engraçado, né? O banqueiro central fica a vida inteira pedindo inflação, e aí quando ele aparece é um negócio ruim, né? Loucura. Agora, um outro tema que é muito importante é o tema de bolsas globais e também, obviamente, não podemos deixar de falar do S&P, né? A bolsa lá nos Estados Unidos. E, bom, passado recente sobre esse tema, as gestoras esse ano perderam bastante dinheiro nesse negócio aí com posições vendidas, né? A galera... Outro cemitério, né? Outro cemitério. Esse foi cemitério esse ano. Foi um negócio horrível, assim. Ano passado a galera ganhou muito dinheiro operando lá fora, tomando juros. Na virada do ano a galera decidiu apostar nessa correção da Bolsa Americana, já que não tinha nem respondido direito aos juros, com mais essa questão também da recessão da economia, só que a recessão não veio, a Bolsa continuou subindo, AI, tecnologia, etc. Esses temas puxaram tudo pra cima. A galera perdeu bastante dinheiro. As cartas começaram a mudar. Então a galera falava que estava vendida. Depois começaram, não, nós temos uma proteção na Bolsa Americana. Foi mudando os termos, sabe? Pra falar menos. Tava vendido. Como é que tá a leitura pra Bolsa Americana e as bolsas globais nesse momento? Um outro tema também, né? Na Expert, conversando com os gestores ali, eu escutei muito mal de Europa. Parece que é a pior região elencada ali, isso é consenso. É a pior de todas. E a galera não gosta da bolsa de lá, acha a bolsa muito cara. Então, queria saber de vocês aí o que vocês viram nesse tema. Posso começar aqui? Eu acho que só para ponderar um pouco da avaliação que a gente faz quando a gente tenta identificar o que os gestores estão fazendo, né? Porque, pegando até o exemplo de Europa, né? Por exemplo, se o gestor está com a visão mais pessimista para a atividade, por exemplo, e consequentemente para a bolsa, se ele acha realmente que as empresas vão mal, eventualmente ele pode aplicar juro. Bom ponto. Então, os instrumentos, na linha do que o Marcão falou, né? A visão ela pode ser a mesma, mas os instrumentos variam, né? Então, tentando lembrar aqui, eu acho que para operar a bolsa fora do Brasil, primeiro que os gestores, acho que praticamente todos eles, mas a maioria, digamos, operam via índices e principalmente Estados Unidos. Acho que, não que não façam Europa, mas é bem menos comum no relativo do que Estados Unidos e principalmente Brasil, né? Então acho que eu queria só adicionar isso. Agora sim, em termos de, falando de maneira geral, né, tanto Estados Unidos quanto Europa, hoje a gente vê bem menos gestores posicionados, né? Até alguns gestores, como o Carlos, ele sempre fala isso, né? Que pode até, Carlos Voz da Capital, pode até achar caro, mas a bolsa nos Estados Unidos é um fenômeno muito particular, né? As pessoas físicas, o segmento das PFs comprando bolsa, né? Ele comenta que é um produto, né? As pessoas consomem bolsa. A tomada de risco do investidor americano ela é diferente, né? A gente estava tendo uma discussão interna sobre isso, né? Fazendo um paralelo do investidor brasileiro para o investidor norte-americano. O investidor brasileiro se vê o Brasil sendo um dos países mais reformistas da história nos últimos 20 anos, com o que a gente teve no último governo. E mesmo com tanta reforma, as pessoas não tendem a ficar otimistas com bolsa porque acreditam que vai ter algum problema nesse novo governo. É um viés comportamental. Já o investidor norte-americano, já que ele tem esse viés de poupar tomando risco, qualquer mínima informação positiva, eles voltam a tomar risco. Então, acho que esse paralelo ele é muito distinto do investidor norte-americano. Tem a ver com comportamento, né? Perfeito. E aí, acho que a primeira ponderação que eu fiz é a questão dos instrumentos, né? Então, às vezes você tem uma visão negativa, mas você usa não a bolsa, mas mercado de juros, por exemplo. E a segunda ponderação é a questão de proteções, né? Porque
talvez hoje, e no passado também isso deve ter acontecido, mas os gestores têm carregado uma posição, por exemplo, vendida na Bolsa Americana, mas como proteção para a posição comprada nas ações do Brasil. Que é até o caso da XP e da Genoa, no caso, proteções e índices globais, mas que tem sido uma proteção para a posição comprada em ações no Brasil, né? No caso da Quiné, por exemplo, eles mencionam na carta, né? Eles estão vendidos, mas em empresas mineradoras de ferro, linkando com o coal da China, com desafios de crescimento, desafios estruturais. Então, esses são os exemplos, né? XP, Genoa e Quinéia, que estão na ponta vendida, mas os 2 primeiros na ponta de proteção. Uhum. E aí, exemplos neutros, né, digamos assim, é o caso de Verde, o caso de Biuna, Legacy. A Legacy, eles têm posições lá fora, mas é um grande long short, né? Então, ele compra, faz um stock picking de empresas de alta qualidade e vende o índice, que é o índice ACWI, né, Bolsa Global, mas mantém risco nesse mercado, né? Então, aqui são alguns dos nomes, mas de fato, né? Acho que antes era um consenso vender S&P, depois do estrago que foi feito. Inclusive, Colasso, você vai conversar, acho que quando o programa aqui for ao ar, já vai ter saído, né? Mas com a gestora que ganhou dinheiro, né? Com o S&P esse ano. É isso acho aí. Vai ser uma boa história. Vamos falar com o Boto e o Tâmega da Absolute. E quando for ao ar, sim, a gente já vai ter conversado, então você pode conferir o episódio que já passou. É difícil essa parte temporal de podcast, né, Davi? Você viu alguma coisa aí, Marcão, de bolsa? Eu acho que o Davi colocou alguns pontos que são muito importantes, né? Se a gente dividir isso nas cartas desse mês e qual foi o posicionamento no primeiro semestre. Começou o semestre, a maioria dos gestores muito vendidos em S&P, reduzindo essa posição ao longo do tempo, conforme a convicção ou diminuía ou a cota sofria. E a Capitalo e a Persevera, por exemplo, hoje não têm posições em Bolsa Norte-Americana, estão mais positivos com Bolsa Brasil. Capitalo Brasil ainda em valor relativo, e sem posições na Bolsa Internacional, e tanto o Capitalo quanto Persevera com uma visão mais negativa com a Bolsa Norte-Americana. E a Capitalo representando isso com um instrumento que não é Bolsa, que é aplicado nos juros, como o Davi bem colocou. Acho que esse posicionamento é um posicionamento não só local, mas um posicionamento global menos positivo com a Bolsa Norte-Americana, tá? Acho que a gente acompanha hoje também alguns gestores internacionais e a gente tem visto essa posição hoje mais neutra dos gestores internacionais. Agora, você deu um gancho ótimo para a Bolsa Brasileira. É o seguinte, se você for aí no YouTube, depois de acompanhar o Carteiros e pesquisar Papo Raiz com a Capitalo, na Expert a gente entrevistou o Bruno Cordeiro e o Carlos Voos direto do stand da Capitalo lá na Expert. E um ponto interessante de ver, né, é que a Capitalo é conhecida por ser essa gestora multimesas que se chama, né? E essas células de gestão, elas são muito independentes entre si. É como se fosse uma hidra. Tem várias cabeças. Várias Capitalos na Capitalo. É isso, perfeito. É isso aí. E o Bruno Cordeiro e o Carlos Voos estão entre os dois dos principais sócios da casa. E foi engraçado porque a gente falou de Brasil com eles. O Carlos, das pessoas que a gente conversou, e tem um vídeo que tem a conversa com todos os gestores que a gente entrevistou. Teve alguns que a gente não fez entrevista, né? Mas o Carlos era a ponta mais pessimista de todos. Assim, ele era o mais pessimista. O Bruno Cordeiro também com uma visão estrutural mais pessimista para o Brasil. Mas por conta de preço, ele estava comprado no Kit Brasil. Então, obviamente, uma posição menor. Então é engraçado que eu tava comentando com o Davi, né, que a carta da Capital não vai te passar muito bem essa ideia, sabe? Mas é engraçado ver lá dentro como tem duas mentes muito brilhantes, mas que pensam de maneiras diferentes, dentro da mesma casa, com posições diferentes também, para cada uma dessas geografias. Mas Bolsa Brasileira foi um tema ali que foi muito falado na Expert e a galera tá bem mais otimista, assim. Esse otimismo pode ser
ou porque acha que o cenário tava, igual o Davi falou, né? Tudo depende de preço, né? Tava sendo precificado uma catástrofe e aparentemente não é o que nós vamos viver. Então o cenário ficou um pouco mais positivo no relativo. Dito isso, deveria ter um ajuste nos preços. E aí a galera tá aplicando juros, tá comprando bolsa, tem gente que tá indo no kit Brasil inteiro, inclusive com o real junto, né? Agora, tem outras pessoas que, assim como o Bruno Cordeiro, não estão otimistas com o Brasil, mas acho que por uma questão simplesmente de preço, por estar barato, também compram. E tem um outro bloco, que é o bloco da turminha do Carlos Voos, que é não gosto, não vou comprar, mas não consigo ficar vendido por conta do preço. Então o mercado, tá pra mim, tá nesses 3 blocos, assim. Ou a pessoa tá comprada porque é otimista, de fato. Geralmente essa é a galera de ações. Geralmente a turma de ações tá nesse pitch. Aí tem esse bolo do meio aqui, que daí tem uma galera multimercado e tudo mais, que é a turma que acha que no relativo ficou um pouquinho melhor. E aí os preços estão convidativos. E até por conta dessas experiências não tão boas esse ano lá fora, preferiram voltar para casa com o dinheiro, né, para ficar por aqui. E tem a turma que não gosta, mas acha barato mesmo assim, só que não vai comprar porque não tem coragem de comprar um ativo que, na opinião deles, não tem tanta qualidade assim e está exposto a um cenário que não é tão positivo também. Você viu alguma coisa diferente por aí? Não, acho que os blocos foram muito bem descritos, né? E em termos de posicionamento, eu elenquei aqui o trade exótico, né? Eu vou elencar agora o trade... Mas tem um ponto importante, Davão, só para... que esse ponto você falou comigo antes da gente gravar, que é muito importante, que é a forma com a qual ele está expressando, porque pode ser via índice... isso que eu vou explicar aqui, né? Mas assim, além do trade exótico, eu queria elencar aqui o trade mais comum que a gente capturou na leitura de todas as cartas, e esse trade é a compra de ações, no Brasil, especificamente. Então, simplesmente... XP Macro, Verde, Biúna, Genoa, Kinea, Capitalo, Legacy, todo mundo mencionou que está comprado a ação brasileira. Só que é aí que entra o pulo do gato, como que você interpreta isso. Se você olhar na superfície, você pode entender que todo mundo está bullish com o Brasil, o beta de bolsa, e é uma opinião uniforme, né? Mas não é exatamente isso, porque... existem algumas variáveis aqui que você precisa levar em consideração, que primeiro, tamanho de posição. Então, assim, um gestor que tem 3% do fundo comprado em índice, ou então 5% do fundo, ele está comprado, mas é uma posição pequena. Ele pode até estar... Dá o exemplo da Verde, vai. Tipo assim, historicamente 25% em bolsa. Tem 20, 19, tá comprado, ele já tá under, não... Exato. Tá abaixo do que ele historicamente comprou, né? Então, assim... não é simplesmente estar comprado, né? Tem uma variável que é o tamanho de posição, tem uma variável que é o horizonte, né? Então, até citando aqui a Ibiúna, né? A Ibiúna menciona que ela está taticamente comprada no Ibovespa. Então, isso significa que talvez, e eles não elaboram isso na carta, mas existem falou certas tático variáveis... migalha, merreca. Não, mas aqui o ponto talvez seja o horizonte, né? Porque... também, é um trade, né? Justamente... Isso. Durante a Expos eu conversei com o Leon e com o Mário, né? E a gente brincou, né, na conversa que eu puxei pro Mário e falei assim, a gente já teve o primeiro movimento na Bolsa com redução de juros. Então o mercado antecipou, a gente viu a Bolsa subindo até os 120 mil pontos e depois a Bolsa começou a ficar de lado, né? E eu brinquei com eles e falei assim, e Leon, qual é o próximo trigger pra gente conseguir ver a Bolsa andando? Aí ele falou assim, os juros voltar a subir. Eu falei, como assim, Mário? Ele falou, o ambiente ele pode piorar de forma muito significativa no Brasil se piorar lá fora. Então, acho que a retratação do tático vem muito disso. Tá barato, mas eles ainda veem um ambiente macro desafiador por conta das questões fiscais que são recorrentes nas nossas cartas. Perfeito. É o comprado com cautela, né? No caso deles especificamente. Mas, assim, as outras variáveis aqui é a questão de instrumento, né? Porque você pode comprar o índice, por exemplo, via os derivativos, contratos futuros, ou então via opções, que a opção ela te dá uma proteção, uma perda limitada ao quanto que você paga pela opção, né? Então, assim, se o gestor está um pouco mais cauteloso, digamos assim, ele compra via opção. Então, assim... você precisa identificar também o tipo de risco, né? Não é só, tá comprado.
Então, a própria XP, ela está comprada em bolsa, mas parte disso é via opções. Então, limitou o downside da perda, né? E, por fim, o stock picking, que talvez aqui seja o mais importante de tudo, porque a maioria das gestoras aqui, na verdade, todas elas fazem stock picking, né? Então, não é simplesmente estar comprado no índice, em todos os setores da bolsa, e sim, tem uma seleção de ações específicas, de setores específicos. E o que a gente tem visto é uma certa preferência pela parte mais defensiva, né? Pela parte mais voltada ali para empresas do setor elétrico, empresas de shoppings, até um pouco do setor de real estate baixa renda, né? Até o Colasso entrevistou aí galera que defendeu, né? Um pouco da tese. Então, tudo isso não é uma tese que se beneficia, Brasil vai dar certo, atividade bombando, e sim uma parte mais defensiva da bolsa. Então, acho que é válido ponderar isso também. E Davi, vai de encontro com um acompanhamento que a gente faz, Colasso, na empresa, que é acompanhar o caixa dos fundos de ações. Porque você bem pontuou, né? Gestor de equity normalmente tem um viés de estar comprado. Mas em alguns momentos eles têm mais caixa ou menos caixa do que o histórico. E quando a gente olha os gestores de ações, a gente tem visto hoje níveis de caixa muito próximo da mínima histórica. E a gente tem observado nos papéis o que o Davi acabou de pontuar. Alguns gestores olhando para empresas que beneficiem das características desse governo atual. Então, como a gente sabe que historicamente esse governo ele vai fomentar alguns setores, como construção civil, a gente tem visto muitos papéis como o MRV sendo comum em muitas carteiras de gestores. Agora, para amarrar o... Você ia fazer mais comentários? Não, eu ia falar para você dar uma palhinha do que coletou lá de Ações Brasil, né? Eu acho que para complementar tudo que vocês falaram, trazer uma visão nova, né? Um ponto que me chamou a atenção, que tem a ver um pouco com essa questão de caixa que você comentou, Marcão, para quem tem veículos de maior flexibilidade, né, dentro da gestora, que são os famosos long bias, a turma tá com net long, ou seja, a posição vendida com a posição comprada, né, esse misturadão aí gera lá uma exposição final, né. A galera tá com uma exposição muito baixa, assim, próximo do neutro ou um pouco abaixo. Então, sei lá, 55% de comprado, 60% net, né, ou seja, somando as partes. Ou seja, a minha impressão é que para quem tem esses veículos de maior flexibilidade, que vai em consonância com tudo que a gente falou aqui, né, a galera tá mais cautelosa, né? Acha barato, tá otimista, mas tá com uma posição um pouquinho mais cautelosa. Mas sabe, eu tenho uma hipótese para isso, óbvio que eu não confirmei com todos os gestores, né, mas o gestor que tem um mandato long bias, ele por natureza, ele incorpora de alguma forma os fatores macro, o horizonte dele não é de longuíssimo prazo. A verdade é que quase todo mundo, inclusive quem só tem long only, incorpora os componentes macro. Né? Não, mas assim, de maneira sistemática, no modo de pensar, tem gestor long only que realmente, beleza, no modelo de desconto de fluxo de caixa, a tua premissa da taxa de desconto, você precisa entender um pouco de taxa de juros. É né? isso. Mas tem gestores que tem um horizonte realmente de longo prazo e que vai gerar pouca carteira. É isso. Para esse gestor, meu palpite é que ele vai estar nessa banda mais alocada, caixa baixo, oportunidade do momento. Para o gestor long bias que talvez acompanhe de maneira mais... Quando eu digo sistemática, é só fazer as mesmas coisas com os mesmos processos, né? Esse cara está acompanhando talvez mais o macro do Brasil. Uhum. E pode estar mais receoso com o que está acontecendo. Mas é exatamente essa justificativa de todo mundo. É a questão de os ativos, a gente acha que tem vários ativos baratos, mas a gente acha que pode ter alguns solavancos aí nesse curto prazo. Depois dessa primeira pernada da bolsa, galera... É porque assim, a bolsa andou igual o Marcão falou, né? Para 120. Só que a turma já estava comprada e já estava... Isso é importante explicar para o ouvinte, porque assim, existe uma dinâmica que é do negócio das gestoras, que isso é importante, que ele falou da cota. Então imagina, você é trader, está lá no fundo, você é gestor do fundo, está lá no fundo de ações. No bom português, você está tomando ferro há muito tempo. Só resgate, sua cota tá péssima. Aí a bolsa anda, você faz 30% no ano.
120, com o cenário todo esquisitinho. O que você faz? Pô, diminui o risco, vamos ficar de boa, né? Já fizemos um resultado aqui, não preciso ficar sem bônus de novo mais um ano. E a marca d'água tá cruel, principalmente nos longos. O negócio deles é ganhar dinheiro, a cota diz isso. Então precisa ter esse tato também de, pô, já tomamos risco, já andamos, vamos reduzir um pouco, ficar um pouco mais cauteloso. É o que me parece também. Eles nunca vão falar isso, mas é pra isso que existe o Carteiros também, né? E Colazo, traz um viés, né? Que eu brinco que os gestores long onlys, eles já estão há alguns anos com desafios de bater o Ibovespa, né? E o objetivo deles é bater o Ibovespa. Perfeito. O dos long buyers, eles têm uma regra que eu brinco que é uma regra de bolso ali. Se você conseguir ganhar 2/3 da alta e proteger 1/3 da queda, esse compound de longo prazo é muito significativo. Muito. Então, como os gestores eles já estavam um pouco mais comprados por preço, e a gente viu aquele movimento de 120 mil pontos, natural que os gestores que têm mais flexibilidade tenham reduzido um pouco o risco para conseguir, bem, se andar, eu já fiz 2/3, se cair, eu protegi o preço. Exatamente. Perfeito, é isso aí. Agora, seguindo no Kit Brasil, eu queria saber de vocês o que a galera falou de juros e de câmbio. Acho que a sensação que eu tenho da Visão e Marcão é que a turma agora está no momento de procurar locais para aplicar juros. Então essa onda do tomado ficou só para as coisas esquisitas, tipo o Japão. Né? O resto do mundo a turma está procurando aonde aplicar e o Brasil é um desses alvos e a galera gosta de aplicar aqui. Uma das predileções que eu vejo da galera é aplicar em juro real, ou seja, usando ali um veículo como a NTNB, né, o título do Tesouro Inflação, por motivos de que por alguma coisa esquisita que rolou no mercado de juros, o juro nominal fechou antes do juro real, que ficou com uma gordura ainda e a galera aproveitou para... Inclusive, recentemente, na semana da Expo, teve a questão do orçamento, deu até um spike lá, o juro real abriu um pouquinho. Mas eu queria saber de vocês um pouquinho sobre juros e câmbio. O que vocês viram aí? Câmbio, a gente tinha uma posição, a gente vinha em posição de consenso das principais casas ali comprado no real, né? E quando a gente vê especificamente hoje a carta da Capitalo e a carta da Persevera, a gente tem aqui uma dicotomia, né? A Persevera ainda acha que tem um espaço para a gente ter um câmbio o real mais próximo entre 4,20 e 4,40, tá? Eles estão bem otimistas com a estrutura do câmbio no Brasil. Mas quando a gente está olhando a carta da Capitalo, né, a posição de moedas hoje, eles continuam comprado no peso mexicano e também no real. Tá? Então acho que é uma posição aqui um pouco mais de consenso. A gente via essa posição com alocação de risco um pouco maior no passado, mas acho que nesse curto prazo os gestores eles reduziram taticamente, dado o movimento do Fed ao longo desse mês que foi bem significativo. Esses vetores, tem esses vetores opostos que, por um lado, o pessoal usa muito o argumento da balança comercial do Brasil, muito favorável, todo o suporte das commodities por aqui. E, por outro lado, nos Estados Unidos, se você supor esses juros mais altos por mais tempo, o diferencial de juros, o potencial que viria disso, né? O diferencial de juros cai e, com isso, é desfavorável para a moeda. Né? Então, são vetores opostos e os gestores... E fora toda a questão idiosincrática de Brasil, né? Questão fiscal, questão do risco país, né? Então, tudo isso... Você tem que colocar todos os fatores em conjunto e analisar o efeito resultante. Mas não só isso, acho que vale sempre lembrar aqui que o câmbio, muitas vezes, ele é usado como uma ferramenta para compor o teu portfólio. Às vezes está comprado em dólar como proteção para a posição de bolsa. Né? Combina dólar com juro. Então é sempre importante olhar a foto do todo e não só, está comprado ou está vendido no real. Né? Mas de fato é isso, assim... No começo, ao longo desse ano, era quase consensual essa compra do real. E o argumento do diferencial de juros, né, que era até maior na época, era muito utilizado. Agora, até pelo que a gente coletou aqui, a gente vê nomes como o próprio Capitalo, que foi mencionado, comprado no real, Verde, Biúna. Agora, nomes sem posições relevantes, né? XP, Legacy, Kinea.
E a própria Genoa, ela mencionou que zerou a compra de real contra alguns emergentes, né? Então, ainda que você não queira estar exposto ao dólar, né? Acho que isso vale mencionar, né? Você pode, por exemplo, comprar real contra a rúpia indiana, a China. É impar, São né? outras economias emergentes que têm fatores de risco comuns, né? Como exposição a juros, o efeito dos juros nos Estados Unidos, né? E você pode anular isso fazendo esse valor relativo, né? Mas no caso de Genoa aqui, até eles mencionam a preocupação com o fiscal do Brasil, a piora do cenário nesse sentido, eles zeraram as posições, né? Então acho que na prática tem menos gestores posicionados no dólar contra o real. E Davi, pegando o gancho que o Colasso levantou, né, sobre a busca de aonde aplicar juros, a gente tem falado muito na empresa, né, que o cliente pessoa física, ele olha para a cota dos fundos multimercados e fala assim, putz, esses caras não estão entregando dinheiro, estão cobrando Ele caro. não fala isso, o cliente, tá? Ele fala coisas bem piores. Ele resgata. Você passou pano pra galera. Mas assim, quando a gente olha um pouco mais no detalhe, né, a atribuição de performance dos principais gestores macros, a gente sabe que eles sabem ganhar muito dinheiro com movimentos de tendência bem definida dos juros. Então essa busca por aplicar juros e conseguir encontrar bons gestores que estão aplicando juros, talvez seja uma grande oportunidade de alocação aí para os próximos meses, né? Acho que na carta da Capitalo, ele vem muito detalhado ali onde vem a atribuição de performance ao longo dos anos, né? E quando você compara o que vem do book de juros com outros books, assim, você consegue ver que a capacidade de geração de alfa nesse mercado ela é muito relevante. E se de fato a gente está num processo onde os países desenvolvidos vão ter um movimento de fechamento de juros mais rápido, assim como a gente viu em emergente, e a gente começa a ver em emergentes, acho que pode ser uma grande oportunidade ali de geração de resultado dentro dessas classes. Engraçado isso da visão que o Marcão trouxe, porque realmente, se olhar a indústria inteira no Brasil, geralmente a turma ganha mais dinheiro com juros do que em todo o resto dos livros, né? Você tem algum pitaco sobre isso? Existem alguns argumentos, né? O argumento que talvez não seja a resposta que você queira ouvir, que é o background define a preferência pelo mercado, vende né? renda Então, fixa, né? se você é formado no mundo da renda fixa, e o Brasil sempre foi um país de você operar título público com horizonte de semanas, na década de 90 Sim. lá, para depois evoluir para o que a gente vê hoje, né? Mas se você é formado nessa escola, diga-se, talvez o mercado, boa parte dos gestores sêniores de hoje, você tem essa tendência. Então, eu já ouvi os gestores especular em cima disso. Uma opinião minha, que talvez seja mais intuição, nunca ouvi alguém falar, mas é que você constrói um cenário e é muito pautado em cima de políticas monetárias e atuação de Banco Central, porque vai definir, talvez, prêmio de risco para tudo, né? Atuação, o impacto no câmbio, prêmio para a Bolsa. Tudo tem o fio condutor, que é o risk-free, né? A taxa livre de risco e tudo mais. Então, você precisa de uma opinião para o mercado de juros e talvez, como é um mercado que tem um árbitro, que é o Banco Central, seja mais fácil de você identificar as assimetrias se você souber ler os movimentos e entender como que funciona. Diferente de câmbio, que existem pessoas que ganham, que sabem ganhar dinheiro, né? Poucas, né? De maneira consistente no longo prazo com moedas, mas tem muita mais variável e é de mais imprevisível, né? Então, é mais difícil. Bolsa é um mercado que a gente vê no Brasil diversos gestores muito competentes para comprar as ações, fazer stock picking. Os multimercados é um movimento mais recente, eles terem equipes de analistas de ações fazendo stock picking nos fundos, talvez de 18 e 19 para cá que isso aconteceu. Falando de operar índice especificamente, talvez não seja muito o grande mérito dos gestores do multimercado ganhar dinheiro com índices de bolsa, né? Então, talvez daqui para frente, com essas equipes tendo mais histórico,
mais resultados positivos, a gente veja um certo aumento desse share de alfa, mas eu diria que não vejo motivos para crer que vai mudar um pouco desse quadro de juros serem os protagonistas, né? Não tão cedo, né? Eu concordo com você, Davi. A função de reação do que vai acontecer com os juros ela é mais clara. E o câmbio é uma variável de ajuste, né? Qualquer problema na economia, o câmbio ajusta, faz o overshooting muito rápido. Então é mais difícil de você conseguir extrair valor e, consequentemente, você ter bons profissionais, bons gestores gerando valor nessa classe de moedas. Perfeito. Mas, o Colasso, você comentou sobre visão de juros e moedas, né? Sim. Acho que, falando de juros aqui no Brasil, é um consenso, assim, a preocupação com a situação fiscal, né? Acho que é uma situação desafiadora, todos os gestores concordam, o que pode talvez divergir um pouco de um para outro é o quanto disso está precificado ou não. Né? Ou seja, você introduz o preço, né? Preço dos juros futuros e das expectativas de inflação. Então aí pode ter alguma divergência, mas assim, quando você pensa nessa oportunidade de aplicar juro, o que você comentou, né? A preferência é por apostar na queda dos juros reais, porque se você tem um receio de que a inflação possa ter uma surpresa altista no médio prazo, não no curto prazo, no curtíssimo prazo, porque no curtíssimo prazo a gente tem visto até surpresas bem positivas nesse processo de desinflação. Então isso é até consensual, né? Mas quando você alonga um pouco o horizonte, começa a surgir essas preocupações com, poxa, o que o governo vai fazer se a atividade começar a surpreender negativamente? Será que vai introduzir, primeiro, rasgar o arcabouço fiscal e estimular pra caramba a economia? Então isso vai bater direto na inflação. Então quando você tem esse receio com a inflação, você não fica exposto digamos assim, no juro nominal, no pré, que teria esse impacto da inflação. Você vai no juro real, que vai sofrer se o mercado piorar, mas tem alguma proteção que amortece um pouco da piora, da queda dos preços, né, dos títulos públicos, se o mercado piorar. Então, é um pouco do racional que a gente tem visto nos gestores de maneira geral, e é justamente nas NTNBs que são as posições mais comuns, né? Não as NTNBs de longo prazo, porque a questão fiscal seria um ponto de preocupação, mas nesse horizonte de política monetária intermediário, digamos assim, até 2026, 27, 28, é mais comum para os gestores ali. Então, exemplos como XP, Ibiúna, Legacy, Capitalo mencionaram, estão comprados na NTNB. E agora, tem gestores que não estão posicionados em juros. Então, o caso da Verde, a Verde, ela na verdade, ela está comprado na implícita, na inflação implícita, ou seja, essa parte de proteção, ela está só ali, até como proteção para as posições em ações no Brasil, né? Caso o cenário piore. E a Quineia é outra que não está posicionada, ela comentou na carta deles, que o quadro dos juros no mundo, eles podem tornar mais lenta a convergência dos juros aqui no Brasil. Então, esse cenário de juros mais alto por mais tempo nos Estados Unidos é um fator importante e, por causa disso, eles não estão posicionados hoje. E, por fim, aqui, acho que é interessante mencionar, na Ibiúna, eles comentam na carta deles, né? Ativos de Brasil são trades, operações táticas e oportunísticas, em contraste a uma posição estrutural, construtiva que você vai carregar, né? Então, um pouco do receio que você comentou, Marcão, lá na Expert, é o que eles demonstraram aqui. Você pode até comprar, mas de maneira tática, né, na visão deles. E, Davi, adicionando aqui, né, essa compra de NTNB intermediária, alguns gestores eles têm deixado muito claro que esse prêmio da B intermediária pode fazer principalmente muito sentido pela discussão que a gente estava tendo aqui da função de reação do Banco Central. Como a gente sabe que o mandato do Campos Neto ele vai acabar e vai ter um outro banqueiro central que tem uma característica um pouco diferente, os gestores estão tentando já captar esse prêmio de risco que vai ter nesse novo mandato. E uma forma mais segura de fazer isso é através das Bs intermediárias. Perfeito.
Tem mais alguma coisa aí nas suas cartas, Marcão, que você acha que você não passou e que seria relevante falar para amarrar? Acho que não. Colasso, Estamos- todos os principais pontos aqui foram colocados por mim e bem. pelo Davi. Muito bem. Estamos atendidos, Bom, então. muito bom. Gostei aqui Você da, viu? da Moleque, trocação. esqueça tudo. Porra. Acaba que não acabou, que tem outro momento aí Caramba. daqui. Neymar, roda a vinheta. Eu chamei o Tanaka de Neymar agora, praticamente. Eu olhei pro Tanaka e falei, Neymar, roda a vinheta. Eles ficam trocando de posição, não consigo entender essa lógica. O zagueiro vira atacante. Parece o time que o Tanaka torce. Mas enfim, vamos pro nosso momento dica cultural aqui, dando as honras sempre pro nosso convidado que veio aqui com a gente. Marcão, o que você tem pra galera aí hoje? Colasso, assim, eu nessa posição de acompanhar a indústria de fundos, né? A gente sempre fica muito querendo entender muito no detalhe casos históricos que aconteceram, né? Eu sou aficionado por série, então no tempo livre eu curto muitas séries. E a Netflix trouxe uma série do Bernie Madoff, O Golpista de Wall Street, que é uma série que entra em detalhes de um dos maiores esquemas de pirâmides financeiras globais, né? Então acho que vale muito a pena para o investidor acompanhar essa série, que é um entretenimento e bastante educacional. Muito bom. E você, Davizão? Então, Colasso, acho que você deve lembrar que no começo do programa eu sempre trazia umas dicas diferentes, intelectuais. Sempre. Você blogs. que tinha... As coisas mais esquisitas saíram de você. Isso aí foi se esgotando, né? Hoje em dia eu paro pra pensar assim, pô, a dica de Perfeito. conteúdo intelectual diferente. Aí eu começo a falar de filme, né? Que aí é mais a minha praia. Né? Trazia blog, um monte de coisa louca. Acabou a Dos munição. dois últimos, eu falei, dos dois últimos eu devo ter falado de filme. E pra hoje eu trouxe uma série. Não sou muito de assistir série, mas essa em específico é uma série, eu acho que talvez até manjada, né? Mas que acordei do coma e fui assistir e zerei as 6 temporadas em pouco tempo, inclusive, que é Black Mirror. Que é uma série de ficção científica, mas que traz, assim, muitos questionamentos filosóficos e críticas sociais, reflexões morais, né? Quando você olha assim, é o único roteirista que fez toda a série e o cara é genial, assim, né? Porque nessa temática de ficção, você projeta um futuro não tão distante, e que quando você observa, por exemplo, as primeiras temporadas foram lançadas em 2011, 2013, e você para pra pensar, caramba, 10 anos atrás, e já tá, as coisas parece que é a sua realidade, né? Uma ficção científica, mas que é o que a gente vê hoje, né? Então, fica a dica aqui, Black Mirror, tá na Netflix, né? Então, é a minha dica cultural pra hoje. Vocês tinham que ganhar algum tipo de rebate aí nessas assinaturas da Netflix que vocês estão gerando aqui, só indicando coisa lá. Sem conflito de interesse, claro. O do Madoff é na Netflix Também. também? É também? Aí, tá vendo só? Pô, Netflix patrocina nós aqui, velho. Pô, logo agora que aumentou o preço, né? Tá dificultando a Ajuda nós número de aí, meu. TVs. Pô, a minha dica cultural, eu diferente do Davi que traz coisas diferentonas, eu costumo jogar mais ali o que a gente chama de plain vanilla, né? Eu vou indicar, na verdade, a nossa cobertura da Expert, porque eu acho que ficou um negócio muito diferente, especificamente porque a gente conseguiu combinar humor com conteúdo. Então tem vídeos que a gente está soltando, publicando, que são mais focados nas discussões de mercado. Então a gente tem um vídeo que compila. A gente fez a mesma pergunta para todos os gestores. São duas. Uma a gente perguntou sobre o Brasil, todos eles responderam. A gente fez 25 entrevistas, então tem 25 casos diferentes respondendo a pergunta e o Brasil. Dando opinião de Brasil, obviamente. A outra pergunta que a gente fez é um ativo que é o melhor para você ter na carteira agora e qual que é para ficar longe, né? E aí a gente perguntou para os 25 responderam, todas as respostas estão num vídeo só. E a gente fez um vídeo que é a compilação da gente causando na feira. Então a gente invadiu os estandes, a gente zoou os brindes, né? Por exemplo, o fato de que eu fico completamente abasbacado que todo mundo coloca um
um carrinho de pipoca no stand. Puta, brinde nada a ver, meu. Aí a gente gravou todas as gestoras que tinham o carrinho de pipoca no stand, mano. Teve a premiação do brinde mais criativo. A gente zoou, elogiou os brindes legais, invadimos os stands, conversamos com os gestores, brincamos com os gestores, então tem um vídeo fun ali que é só a gente fazendo zoeiro, o Stetter invadindo o stand da XP International pra usar lá aquele óculos lá de realidade e tal, então essa cobertura ficou bem diferente e acho que foi legal, então recomendo que vocês assistam aí. É uma série no YouTube praticamente, né? Tem lá, inclusive, separado o nosso canal do Stock Pickers no YouTube. Se você tiver no YouTube, você já tá aí, você consegue pegar. Essa é a minha dica cultural. Marcão, muito obrigado por tomar o convite maluco de estar aqui com a gente hoje, né? E eu queria que você deixasse um recado aí pra turma no final, de, como acompanhar seu trabalho, como é que a gente consegue seguir acompanhando os passos do Marcão. Colas, obrigado aí vocês pelo convite, né? Eu brinco que eu sou de um outro tempo, então ainda tô me digitalizando. Mas acho que profissionalmente pode me acompanhar no LinkedIn, né? Marcos Macedo. A gente está começando a olhar cada vez mais para conteúdos que possam contribuir para o investidor em geral e para quem está mais focado na estrutura de alocação, de como melhorar a estratégia de investimento de longo prazo. Perfeito. E a Faros, como é que a gente acompanha? Tem site? Faros e Messing, vocês podem acompanhar tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Boa, muito bom. Isso aí. Tá fechado, Davizão. Vou passar a régua aqui. Então, muito obrigado aí pela sua audiência. Mês que vem tem mais carteiros. Um beijo. Tchau.